Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Neste segmento vamos considerar a distinção entre viver na lei e viver na graça. Começo com uma pergunta. Qual o propósito dos 10 mandamentos nos nossos dias? Este tópico faz parte de um diálogo teológico mais amplo e que existe já há muito tempo. Conforme cada geração vai debatendo assuntos de ética e regras de conduta em conjunto com os princípios da fé, também o tópico da relevância da lei do Velho Testamento vai sendo referido. Portanto, o debate sobre a importância dos 10 mandamentos não é novo. Mas o que faz tanta vez que este assunto seja revisto é o facto de cada geração ter que contender com assuntos da fé em Deus e da moral e regras de ética no geral. E neste assunto da importância dos 10 mandamentos, um princípio de grande importância a ter em mente é a introdução em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, antes dos 10 mandamentos terem sido dados. E passo a ler estes dois versículos, Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus declara-se como o Senhor e como o Deus do povo que tirou da casa da servidão. O povo hebreu, como escravos no Egito, eles estavam sujeitos às leis e costumes e cultura do Egito. Eles estavam também debaixo da pesada influência das crenças religiosas em vigor naquela mesma terra. Mas tendo sido tirados pelo poder de Deus, Deus instituiu as leis pelas quais o povo hebraico iria ser governado. Haveriam leis relacionadas com o governo da nação e as leis relacionadas com o culto ao Senhor. Como muitas outras nações, Israel tinha as suas leis pelas quais era governado. O que é interessante é que as leis civis estavam ligadas às leis da purificação e com o culto a Deus. E dentro deste conjunto de leis estavam os 10 mandamentos. Este facto então ajuda-nos a compreender porque os 10 mandamentos davam orientação tanto espiritual como secular à nação de Israel. De uma forma sucinta, os 10 mandamentos eram os seguintes. Eram a primeira parte, os 10 mandamentos ligados à fé em Deus, que são os seguintes. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Depois temos o mandamento ligado ao começo da família, que são os pais. E este mandamento diz: honra a teu pai e a tua mãe. De seguida temos os restantes mandamentos que afirmam a moralidade e passo a referi-los. Não matarás. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Compreendendo o alvo destes mandamentos, tendo em vista o começo de Israel como nação na sua própria terra, vimos então a relevância dos 10 mandamentos. Mas como referi acima, os 10 mandamentos fazem parte de um conjunto das restantes leis que Deus deu à nação. E por isso eram lidos à luz de toda a lei dada através de Moisés. Mas também a realidade é que ao lermos estes 10 mandamentos, sem o contexto da lei dada na antiga aliança estabelecida no deserto, facilmente compreendemos que os mesmos mantêm a sua mensagem e que esta permanece relevante, seja na Antiga Aliança ou seja no Novo Testamento. Consideremos então o propósito de toda a lei
no Velho Testamento. O apóstolo Paulo explicou que a lei foi dada por causa dos transgressores. Está escrito em Gálatas 3:19. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Portanto, como está escrito nesta passagem, a lei foi dada por causa das transgressões, das fraquezas humanas, os erros que eram feitos, então a lei servia para estabelecer uma certa ordem neste aspecto. E depois também Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 7, que ele só soube o que era pecado diante de Deus através da lei. E este versículo diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Em outras palavras, Paulo está a dizer, ele só passou a saber o que era pecado depois de ver o que estava escrito na lei. Portanto, a lei mostrava o pecado ou declarava o que é que estava errado quando houvesse um erro a ser praticado. Lendo também ainda em Romanos capítulo 3, versículos 19 a 20, nós vimos o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Portanto, o que Paulo diz aqui é que a lei revela o pecado e ninguém pode estar diante de Deus na base da lei, na base de ter cumprido toda a lei, porque é como Paulo diz, a lei revela os erros que a pessoa terá praticado. Vimos então que a lei do Velho Testamento estabeleceu a plataforma da justiça. E quem cumprisse toda a lei não teria que temer, mas onde houvesse transgressão, haveria também justiça. Um dos alvos era cumprir a lei com tal fidelidade que a pessoa então fosse considerada perfeita. Perfeita no sentido de não ter quebrado nenhuma lei. Neste padrão, toda a lei teria que ser observada e nenhuma lei podia ser desobedecida. Um outro propósito da lei foi que esta serviu de aio, como o apóstolo Paulo explicou. Ele disse que a lei como aio, ou seja, como pedagogo ou como professor, serviu para ajudar as pessoas a identificar ou conhecer a Cristo. E passa então a ler Gálatas capítulo 3, versículos 24 a 27, que nos diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A função da lei foi ensinar sobre a justiça de Deus. Mas Jesus, tendo vindo ao mundo e tendo ele levado sobre si o castigo pelos nossos pecados, a justiça conforme imposta pela lei, essa justiça foi cumprida e a lei também foi cumprida em Jesus. Por este ato de justiça, o pecador foi resgatado. Por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, todos nós temos acesso ao resgate, à redenção que Deus providencia a cada pessoa através de Jesus. Visto Jesus ter pago com o seu sangue pelos nossos pecados, a lei deixou de ter razão para condenar o pecador. Como assim? Porque se Jesus pagou pelos nossos pecados, a lei foi satisfeita. Portanto, a lei deixou de ter alguém para condenar, porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Como é que isto foi então? Porque visto o Senhor ter levado sobre si o castigo pelos nossos pecados, como diz a palavra de Deus, a lei foi satisfeita na sua exigência
e a justiça foi exercida na pessoa de Jesus. A lei dizia: se queres viver, tens que cumprir a lei, como nós lemos em Levítico 18, versículo 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. E nesta passagem Deus diz que a pessoa que cumprir os seus estatutos, a sua lei, essa pessoa viverá. Em Romanos capítulo 10, versículo 5, nós lemos: ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. E aqui é o apóstolo Paulo então a explicar que quem cumpre realmente toda a lei vive. E a questão é que as pessoas realmente não conseguiam cumprir toda a lei. A fraqueza moral, a fraqueza humana era sempre uma razão para haver tropeços. Então, a lei exigia um certo cumprimento e a lei tinha que ser cumprida na sua íntegra. Mas vindo Jesus e tendo ele levado o nosso pecado sobre si mesmo na cruz do Calvário, a proposta a nós passou a ser diferente. E esta proposta da parte de Deus é nós vivermos pela fé na graça de Deus. Vejamos o que está escrito em Gálatas capítulo 3, versículos 22 a 24. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei exigia obras, mas a graça de Deus diz que é pela fé. A lei mostrou-nos o que é viver corretamente diante de Deus. Mas porque na sua fraqueza o ser humano não cumpriu toda a lei, Deus então deu-nos o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, em quem foi feita a expiação. Jesus, em quem nunca foi achado pecado, ele foi à cruz e ali tomou o nosso lugar. Jesus aceitou o castigo que era nosso, o castigo que era exigido pela lei. E Jesus, indo à cruz, satisfez a justiça da lei. A aceitação do ser humano diante de Deus já não é na base das suas obras da justiça, mas na base da verdade de que em Jesus foi feita expiação pelos nossos pecados. Este sacrifício de Jesus foi um ato da graça de Deus para com o ser humano. Assim, e de acordo com as Escrituras, a salvação não é segundo as obras ou merecimento. A salvação é a oferta de Deus a todos que aceitarem pela fé o que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. Como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As obras que este texto refere não são as obras que conduzam ao merecimento ou a qualquer forma de isenção de castigo, mas são as obras feitas por quem já está em Cristo. Estas são as obras que nascem na pessoa que já recebeu a misericórdia e o perdão de Deus. São as obras que expressam a fé em Deus através do nosso mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O facto de Jesus ser o mediador entre o ser humano e Deus diz-nos que Jesus é o caminho entre nós e Deus Pai. Mas qual o padrão de justiça em que nos podemos firmar para estarmos diante de Deus Pai? O padrão é a nova aliança. Vejamos os seguintes versículos bíblicos. 1 Timóteo 2, 5.
Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E ainda, Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto a mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Para melhor entendermos este princípio de Jesus ser o mediador, e reparemos, as passagens que nós lemos referem Jesus como sendo mediador, e ele é mediador de um novo concerto, um melhor concerto. Mas o que é que se trata aqui? Para compreender melhor, vamos ver Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28, onde Jesus falou sobre o seu sangue, ele dar o seu sangue, na ocasião da última ceia com os seus discípulos. E esta passagem diz-nos o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O Senhor Jesus fez referência ao seu sangue ser o sangue do Novo Testamento. Ao celebrar a última ceia com os seus discípulos, lembremos, comeram um pão, Jesus partiu o pão e depois deu, disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E depois também tomou o cálice e disse: este é o sangue do Novo Testamento. O vinho que estavam a beber representava o sangue de Jesus do Novo Testamento. Ou seja, uma nova aliança. E este aspecto é significativo para nós entendermos a questão da autenticidade da lei, mas no contexto da era da graça. A lei é autêntica, é a palavra de Deus, mas agora estamos numa nova aliança. A lei foi dada na antiga aliança e aí tinha vigor, mas entrando um novo testamento, entra um novo padrão. E este é o padrão da graça de Deus. O povo hebreu durante muito tempo tinha vivido debaixo da antiga aliança, aquela aliança que foi estabelecida no deserto logo à saída do Egito. E então o povo durante bastante tempo seguia a lei e era em cumprimento dos acórdãos, digamos, da aliança, porque o povo aceitou diante de Moisés a lei que Deus lhes deu. E nessa lei estavam as bênçãos de Deus. Não era só cumprir as leis, algo que eles faziam, mas também haviam as promessas das bênçãos de Deus. Mas dada a imperfeição humana, a fraqueza humana, as leis eram muita vez quebradas e as pessoas então tinham que fazer os tais sacrifícios de animais, os sacrifícios expiatórios. E é interessante que estes sacrifícios apontavam para Jesus, o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus. Então, quando Jesus celebrou a última ceia, ele fez referência ao novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento, querendo dizer que entrava agora um novo padrão de relacionamento com Deus. E este relacionamento seria na base da fé. Fé no facto que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele verteu o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. E assim toda a pessoa que vem a Deus Pai através de Jesus, estando firme nas promessas de Jesus, de que Ele é o nosso Salvador, e firme no facto que Ele morreu na cruz por nós, no nosso lugar, então a pessoa é aceita. Não na base das obras da lei, mas na base da fé, porque acredita e aceita que Jesus morreu no seu lugar, na cruz do Calvário. Portanto, aceitando o que Jesus fez por nós, nós passamos a estar na era da graça, não mais debaixo da era da lei. Então, voltamos à pergunta: qual a relevância dos 10 mandamentos? Visto que Jesus fez pela humanidade, na base daquilo que Jesus fez, e nós recebendo o que Jesus fez por nós pela fé, aceitando como nosso Senhor e Salvador, não estamos mais debaixo da lei. Por isso, para nós, os 10 mandamentos não são lidos mediante o prisma da lei ou à luz da lei do Velho Testamento, mas segundo a revelação que Jesus nos deu.
E esta revelação é que nós somos salvos pela graça, não por cumprirmos obras de justiça. Então, onde é que isto coloca a lei? A lei hoje, dos 10 mandamentos, estou a referir-me especificamente aos 10 mandamentos, são o ensino que nos é dado sobre a nossa conduta como seguidores de Jesus. Hoje, na base do que Jesus já fez por nós não seguimos segundo a lei, mas segundo o Evangelho da graça de Deus. Para nós, os 10 mandamentos são válidos, mas são lidos à luz do ensino do Evangelho. No Antigo Testamento, as pessoas liam os 10 mandamentos e interpretavam-nos à luz da lei. Hoje, os 10 mandamentos permanecem, mas são lidos segundo a graça que nos é dada em Deus. Ou seja, é o favor de Deus sobre nós. E não seguimos os 10 mandamentos para sermos salvos, mas seguimos os 10 mandamentos porque somos discípulos de Jesus. E este princípio é importante. Nós não somos salvos por guardar leis, mas por seguir Jesus. E como seguidores de Jesus, o Senhor Jesus disse, se nós o amássemos, nós iríamos guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos realmente estão contidos no Evangelho, o que não é a mesma coisa que a lei do Velho Testamento. E então nós sabemos que ninguém hoje é justificado pela lei. E podemos ler aqui Gálatas capítulo 2, versículo 16, que nos diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Portanto, nós vimos diante de Deus com fé em Jesus. Não apresentar a Ele as nossas obras. Aliás, é muito incorreto, biblicamente falando, vir diante de Deus e apresentar as nossas obras como se tivéssemos por elas direito a algum mérito ou alguma razão para sermos ouvidos por Deus. É importante termos uma conduta que seja segundo o Evangelho, uma conduta inspirada no Evangelho de Jesus. Mas não para, por essa conduta, merecermos a salvação. Esse não é o ensino do Evangelho. Nós somos salvos porque acreditamos que Jesus pagou com a sua vida pelos nossos pecados, derramou o seu sangue pelos nossos pecados e que também no derramamento do seu sangue ficou estabelecida uma nova aliança, que é a aliança da graça. Logo, nós caminhamos diante de Deus com fé, não na base de merecimento. Talvez alguém pense ou tenha dito, mas eu quero ser salvo, eu quero a vida eterna, como é que eu posso receber? É receber Jesus como seu Senhor e Salvador, receber aquele que tomou o seu lugar na cruz do Calvário para o salvar e também para me salvar a mim. Cada um de nós é que tem que tomar essa decisão de receber Jesus como nosso Salvador, aquele que pagou com a sua vida pelos nossos pecados. Portanto, os 10 mandamentos são válidos para quem ama a Jesus e serve a Jesus. E eu afirmo mais uma vez, não somos salvos por guardar os 10 mandamentos, mas como salvos em Jesus, seguimos e guardamos os 10 mandamentos, porque é a nossa maneira de ser e nós queremos obedecer ao Senhor também. Há tanto que Deus tem dado a nós através de Jesus e está ao seu alcance. Quero dizer, Senhor, eu recebo a salvação em Jesus. Creio que Deus ouve essa oração. Quero aconselhar a ler a Bíblia, um pouco da Bíblia todos os dias, a falar com Deus Pai, sempre em nome de Jesus. Porque Ele é o que deu a vida por nós na cruz do Calvário e, como já lemos, é o único mediador entre Deus e os homens. E logo possa, frequente uma igreja que prega o Evangelho de Jesus. Isso vai ser muito importante para a sua formação como discípulo de Jesus. Continuamos orando que a bênção de Deus seja plenamente realizada na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.